Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar resolvendo o quiz 1 de álgebra linear e no outro vídeo que eu fiz para vocês eu já expliquei, então na verdade eu não vou ler as questões todas de novo, eu vou só apresentar aqui as resoluções em cima do que eu já tinha explicado para vocês. Nessa primeira então, a gente vai analisar as afirmativas, né? Cada uma delas, a 1, a 2 e a 3. Diz aqui, ó, o terno 2, 1 e 3 é solução do sistema. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir, ó, 12 vezes o x, né? Porque todo par ordenado ali seria xy. E o terno é x, y e z. Então, tá nessa ordem, né? Então, é 12 vezes x, o x que vale 2, mais 5 vezes o y que vale 1, menos o z que é 3. Fazendo esses cálculos, quanto vai dar isso daí? 24 mais 5 menos 3, isso daí vai dar 26. Então, essa primeira deu certo. Porque para eu saber se o terno é solução, eu tenho que testar em cada uma das equações do sistema. Então, vamos lá. O de baixo seria 2, que é o x, mais 2 vezes o z, que vale 3. Isso vai dar quanto? 6 mais 2, que é 8. Então, o segundo sistema também deu. Aqui vai ser 9 vezes o x, que vale 2, mais 5 vezes 1, menos 7 vezes 3. Quanto vai dar isso daqui? 18 mais 5, menos 21. Vai dar 2. Bem, então, esse terno 2, 1, 3, ele é a solução. Tá? Já descobri. Vou fazer a mesma coisa para a segunda afirmativa. Quando vocês fizerem ali, vocês vão perceber que também vai ser solução esse segundo. Bom, daí está dizendo o seguinte, se o sistema ele é possível e determinado. Possível e determinado é quando ele admite apenas uma solução, né? Além de ele ter a solução, ele admite apenas uma. Aqui a gente já viu que tem duas, então ele não é possível e determinado. Tá? Ele é possível e indeterminado, então somente a 1 e 2. Nessa questão, para encontrar o K, e quer que tenha apenas a solução trivial. Então, o sistema é desse modo. Bem, o que acontece aqui? Esse sistema, ele já é um sistema dito homogêneo, né? Ele é igual a zero ali. Bem, para que esse sistema, então, ele vai ter que ser possível e determinado, né? E além de ter a solução trivial. Nesse caso, como ele é homogêneo, se ele já for possível e determinado, a solução trivial vai existir, tá? Se não, o sistema ele vai ser indeterminado. Então, ele vai ter infinitas soluções. De que forma isso vai acontecer? A gente pode ir testando, claro, com certeza, as alternativas, mas o jeito fácil é o que? A gente trabalhar em cima da matriz do determinante, ou seja, ó, o determinante vai ser, a matriz seria assim, ó, K, 2, 4 e 1, certo? Por que isso? Porque eles são os números, digamos assim, que estão acompanhando as incógnitas ou as variáveis x e y. Tá? Então eu fiz a matriz com os coeficientes. Coeficientes é aquele número que vem antes da parte literal. A parte literal seria a letra. Por exemplo, assim, ó, 3x ao quadrado. Aqui seria o coeficiente e aqui a parte literal. Né? A parte literal é o que tem a letra ali. Tá bom? Então o coeficiente é o número que está na frente, digamos. Então,
fiz a matriz ali. Feito isso, né? O que acontece? Eu vou calcular o determinante. O determinante é a diagonal principal, 1 vezes k, menos a diagonal secundária, 4 vezes 2. E esse determinante ele tem que ser diferente de zero para que o sistema ele seja possível e determinado. Fazendo esses cálculos, a gente tem que k menos 8 tem que ser diferente de zero. Esse diferente a gente vai operar como se fosse um sinal de igual. Então vai ser a mesma coisa. Vou passar o menos 8 para o outro lado. Vai ficar k diferente, troco o sinal 8. Então o k tem que ser diferente de 8. Certo? Bem, nessa questão 3, então a gente tem... Deixa eu fazer de vermelho aqui. A gente tem uma equação, que é Q mais 50P é igual a 1000, onde o Q ali é a quantidade de gasolina e o P é o preço, e daí diz que, vocês lendo o problema, que nem eu expliquei, que eles vão cobrar R$3, né? E querem saber quanto que vai ser a quantidade de litros vendidas. Então vai ser Q mais 50 vezes 3 igual a 1000. Q igual a 1000 menos 150 igual a 850. Letra B. Bem, nessa questão, primeiro vamos montar as igualdades. Para o carbono, a gente tem que a primeira molécula, na primeira, tem 4 átomos em cada molécula do primeiro membro e um átomo em cada molécula do segundo membro. Isso nos diz, então, que 4x mais... Opa, desculpa aqui, pessoal. 4x não é mais, né? 4x igual a z. Quanto ao hidrogênio, no primeiro membro temos 10 átomos em cada molécula. E no segundo temos 2 átomos em cada molécula. Isso vai nos resultar na seguinte equação: 10x é igual a 2W. Para o oxigênio, no primeiro membro, temos 2 átomos em cada molécula. Já no segundo membro, temos 2 átomos em cada uma das primeiras moléculas e um átomo em cada uma das segundas moléculas. Assim, escrevemos da seguinte maneira: 2y igual a 2z mais w. O sistema ficou o seguinte, então. Vamos organizar essas equações. Vai ficar da seguinte maneira: 4x menos z igual a 0. 2y menos 2z menos w igual a 0. E 10x menos 2w igual a 0. Certo? Ou seja, o sistema é homogêneo. Se a gente escalonar o sistema, né? A gente tem o seguinte, ó, vou montar aqui. 4x
2y menos 2z menos w igual a zero e 5z menos 4w. Certo? Bom, aí como é que a gente fez esse escalonamento, né? A gente fez o seguinte, ó. A gente pegou e vamos chamar cada uma dessas equações, por exemplo, ó, de 1, 2 e 3, tá? A gente fez menos 5 vezes a equação 1 e somamos com 2 vezes a equação 3. Ao fazer isso, a gente obteve uma nova matriz. Uma nova matriz, não, isso, além de uma nova matriz, a gente também obteve uma nova equação, tá? A gente fez isso e somou aqui, né, com a linha 3, tá? E substituiu. Bem, daí a gente consegue observar, então, que o sistema ele vai ser possível e indeterminado. Se a gente usar o w como uma variável livre ali, tá? A gente vai ter a seguinte solução para o número 4 ali, ó. Só deixa eu só apagar aqui, tá? Porque senão eu não vou ter onde escrever aqui. Ruim é que a gente vai perder as equações ali, mas como vocês estão fazendo, vocês já vão copiando aí, tá? Bom, a gente vai ter a seguinte solução para o nosso 4, tá? Que z, 4 seria a nova, né? Só para esse 4 que eu estou falando, porque eu coloquei cada uma das equações como 1, 2 e 3. E aquela nova equação que seria a 4, digamos assim, tá? Mas só para me referir a uma nova equação. Então, vou ter que z igual a 4w sobre r, ou sobre r não, sobre 5, desculpa. Também vou ter que 2y é igual a 2 vezes 4w sobre 5, né? Ou posso chamar de ali 8 quintos também, mas só para vocês entenderem que o 2 aqui multiplicou o z. E também vou ter aqui, né, que tem menos w também, esqueci de botar, menos w da equação, a outra, tá? E vou ter o seguinte, que y é igual a 13w sobre 10, tá? Fazendo isso também eu vou ter que 4x menos 4w sobre 5 é igual a 0 e encontro x como sendo w sobre 5. Com isso, a gente tem que a afirmação 1 é verdadeira, né? O sistema é homogêneo. E a gente tem que a 2 também é verdadeira, pois se a gente aplicar múltiplos de 10 a w, todas as soluções são inteiras, né? Ó, porque está dizendo que existem infinitas soluções inteiras possíveis para os coeficientes. Então vamos ver, ó, a gente escreveu todo mundo aqui, digamos, em função de w, certo? E ó, o x é w sobre 5, o y é
alguma coisa ali, w sobre 10, certo? E o z aqui, ó, é 4w sobre 5. Ou seja, sempre quando tiver um múltiplo de 5, nem sempre vai dividir. Mas o de 10, com certeza, né? Porque ó, se tiver um múltiplo de 10, digamos que tenha 100. Ó, o 100, o 10 vai dividir. Aqui, quando o 100, o 5 divide, né? Porque se é múltiplo de 10, também vai ser ali múltiplo de 5, tá? Então, se tiver também, certo? E a gente tem que, por fim, a afirmação 3 também ela é verdadeira, porque pois z é igual a 4 vezes o valor de x. Isso, né? Tava no próprio sistema, a gente conseguia ver isso, certo? Então, aqui a 1, a 2 e a 3. Essa questão é um pouco mais complicada, mas dificilmente vai cair na prova uma questão dessas, tá? Bem, nessa daqui então, ela já diz que é prático resolver uma questão dessas, né? Substituindo uma incógnita com a outra, né? Isolar uma em função das outras. E que isso é prático quando apresenta duas incógnitas, né? Então, como a gente vai fazer isso daqui? A gente vai usar mais ou menos o que o autor da questão quis nos dizer, ou seja, eu vou isolar aqui o z e vai ficar z igual a 8 menos 4x. Tá? E assim, isolando uma letra, porque aqui já ficou bom, né? Porque aqui tem duas incógnitas, né? E uma equação. Então quer dizer, se eu tenho duas e tenho uma equação, eu consigo isolar uma incógnita em função da outra. E isso daí eu acabei fazendo aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor de z na segunda e na primeira equação. Feito isso, eu vou ter o seguinte, ó. 2x menos y mais 4 vezes o z, que é 8 menos 4x, igual a 5. Tá? Não posso esquecer depois de multiplicar aqui os dois, né? 4 vezes 2, 4 vezes 8. Fazendo isso daqui, eu vou encontrar a seguinte equação. Vou escrever até aqui embaixo, ó, menos 14x menos y, deixa eu apagar aqui. É que eu não vou fazer, que senão vai... Eu já fiz ela aqui, né? Eu já vou colocar direto, senão isso vai tomar muito tempo da resolução. E bastante espaço aqui na tela. Tá? Igual a menos 27. Bem, vou substituir na equação de baixo, ó, x mais 2y menos 3 vezes, no lugar de z eu vou colocar 8 menos 4x igual a 0. Fazendo essa conta aqui, terminando essa equação aqui, fazendo 3 vezes 8, 3 vezes o menos 4, eu vou encontrar 13x mais 2y igual a 24. Perceba o seguinte, ó, daquela equação, daquele sistema que tinha 3 equações, eu fiz uma substituição e consegui agora um sistema que tem 2 equações e 2 incógnitas. Então agora eu consigo descobrir através do método da adição, por exemplo, né? Que é fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Ó, aqui e aqui. E eu vou encontrar o seguinte, menos 28x menos 2y igual a menos 54. E 13x mais 2y igual a 24. Isso já estava ali a segunda equação, não mexi. Só que perceba o seguinte, ó. Agora, se eu somar as duas equações, esses
menos 2 com 2 vai sumir. Vai ficar só o que, ó? Menos 15x igual a menos 30. Com isso, eu tenho que o x é igual a 2. Bom, isso é muito importante, descobrir o valor de x. Vou botar aqui de roxo, aqui, laçar, só para a gente não perder ele de vista. E agora o que eu posso fazer? Posso já descobrir o valor de y, aqui, ó, 13 vezes 2, que é o valor de x, mais 2y igual a 24. Fazendo essa conta, eu encontro o valor de y como sendo menos 1. Ó, informação importante. E, por último, a gente vai descobrir o valor do z. Eu poderia descobrir logo em seguida que eu descobri o valor de x também, mas tanto faz. Ó, a gente tem aqui, ó, que z é igual a 8 menos 4 vezes o valor de x, que é 2. Então vai ficar menos 8, 8 menos 8, z é igual a 0. Então o valor de x mais y mais z é 2 menos 1 mais 0, que é igual a 1. Então, esse problema diz que numa loja pedir que trocassem R$100 em cédulas de 20, 10 e 5. E ele recebeu 10 cédulas. Quer julgar essas informações. A possibilidade de distribuição das cédulas são infinitas, porque o sistema linear que representa a situação é possível indeterminado. Bom, vamos analisar isso. Olha só, matematicamente, digamos que eu não sei quais foram as quantidades de nota das cédulas de 20, 10 e 5. Então vamos dizer o seguinte, ó, que eu tenho x cédulas de 5 mais y cédulas de 10 mais z cédulas de 20. Isso dá no total 10 cédulas, que é o que diz ali no problema. Outra coisa é o seguinte, ó, se eu multiplicar por R$5 cada quantidade de cédula de 5, multiplicar por R$10 cada quantidade de cédula de 10 e multiplicar por 20 cada cédula de R$20, no total isso daria igual a R$100. Certo? Bom, daqui a gente pode perceber que esse sistema ele é impossível ou ele pode ser possível indeterminado, uma vez que tem pelo menos ele tem menos equações do que incógnitas, né? Perceba o seguinte, ó. Esse sisteminha aqui, ó, ele tem duas equações, que é a equação de cima e a equação de baixo. Então, eu vou fazer de outra cor aqui, só para destacar. Então, ó, tem essa equação aqui de cima e outra equação de baixo. E ele tem três incógnitas, ó, uma, x, y e z. Disso daqui a gente já consegue ver, né, que ele é impossível, possível e indeterminado. Só que olha só, uma solução imediata aqui para esse sistema é o seguinte, ó. Percebe esse terno aqui, ó, 0, 10, 0. Ó, 0 mais 10 mais 0, 10. 5 vezes 0, 0. 10 vezes 10, 100. Mais 20 vezes 0, isso daqui vai ser igual a 100. Então, esse terno aqui, ele é possível, o que não permite classificá-lo como impossível. Assim, esse sistema, ele deve ser pelo menos, né, então, se ele não é, né, impossível, então ele é possível, né, e indeterminado. Então ele é um sistema possível e indeterminado.
E a afirmação 2 é verdadeira, né? Todavia, as incógnitas apenas assumem valores naturais, dados que as equações 1 e 3 envolvem apenas a adição de parcelas não negativas. Então, as possibilidades de soluções são limitadas. Portanto, a afirmação 1 é falsa. Então, a 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Certo? Bem, essa daqui, que é a questão do aluno ao resolver um sistema linear, e ele encontrou o seguinte, né? Chegou à seguinte situação, né? Ele encontrou um sistema, certo? E ele quer saber agora, ele escreveu as seguintes afirmações, que tem essa relação, né? O sistema linear apresentado é homogêneo porque o sistema apresentado tem solução 0, 0 e 0. Ora, o que a gente pode dizer disso? Que a afirmação não é falsa, pois o sistema não é homogêneo, né? Não tem aquele 0, 0, 0 lá no final. Para ser homogêneo, o sistema deve apresentar todos os termos independentes iguais a zero. Tá? Termo independente é o termo que não depende de uma outra letra, digamos assim. Então, ele não terá a incógnita junto com ele. E a afirmação 2 é falsa, porque 0, 0, 0 não é solução do sistema, já que ele é impossível. A última equação não pode ser tornada verdadeira para nenhuma sequência de valores x, y e z. Né? Percebe o seguinte, ó, 0 vezes x, 0 vezes y, 0 vezes z igual a 4. Isso não tem como resolver, né? Porque todos os termos vão estar multiplicados por zero, o que dá resultado como sendo zero. Então, a gente consegue perceber que a afirmação 1 e a afirmação 2 são falsas. Tá? Bem, nessa daqui diz que a composição, a massa do metal A é igual ao triplo da massa do B. E que foi construída uma peça, 60 kg dessa liga, ou seja, se eu somar a massa do A com a massa do B, vai dar 60 kg. Bom, está perguntando o seguinte, a massa do metal A na composição da escultura é quanto? Então, como a gente vai fazer isso? Ora, eu vou substituir, vou ficar assim, ó, 3B mais B igual a 60, né? Ó, tem essas duas equações. E disso daqui eu tenho que B vale 15. Como B vale 15 e A vale o triplo do B, então A é igual a 3 vezes 15, que é igual a 45. Tá? Bem, essa daqui quer saber que o sistema seja possível e determinado. Ou seja, o determinante da matriz do coeficiente desse sistema tem que ser diferente de zero. Então, eu vou montar, ó, vai ficar k menos 1, coeficiente do x, coeficiente do y menos 1, o z não aparece, 0. Na segunda equação, 2, 0, 1. Na equação não tem o x, o y vale 1 e o z vale menos 2. Bem, agora eu tenho que fazer esse determinante de uma matriz 3x3. Regra de Sarros, né? Repito, as duas colunas ali, as primeiras. E agora, simplesmente eu faço a multiplicação. Vou pegar uma cor aqui. Ó, diagonal, que vai dar 0. 1 vezes 1 é 0. 0 vezes 2 vezes 1, 0. Daí, agora é a diagonal secundária, né? As diagonais secundárias. Então, 0 vezes 0, 0, 0, 0. Aqui vai dar, ó, 1 vezes 1, 1 vezes k menos 1 vai dar k menos 1. Como ele é da diagonal secundária, vai ficar menos, o sinal dele vai ser contrário. Menos k mais 1. Eu troco o sinal. Tá?
Depois, esse daqui, ó, vai ficar menos 2 vezes 2, vai ficar menos 4. Menos 4 vezes 1 vai dar mais 1. Só que como ele está da diagonal secundária, ele é sinal ao contrário. Menos 4. Isso daqui tem que ser diferente de zero. Ora, isso daqui só vai ser diferente de zero se k for diferente de menos 3. Tá? Então, tá ali. Letra C. Bem, essa daqui eu vou montar a matriz, certo? Vai ficar 1. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no Squid. Vai ficar mais fácil. Bem, ela vai ficar assim, ó, a primeira matriz. 1, 1, 1, 2, 2, 0, menos 1, 3, 3, 1, 1, 4 e 1, menos 1, menos 1 e 2. Essa seria a matriz ali dos matriz completa, tá? Agora eu vou escalonar ela, tá? Fazendo o seguinte, né? Que a nossa linha 2, ela vai ser eu multiplicar por 2 a linha 1, tá? E somar com a linha 2. Com isso eu vou ter o seguinte escalonamento aqui. 1, 1, 1 e 2. E eu vou mudar só a linha 2, que vai ficar 0, menos 2, menos 3, menos 1. E a linha de baixo vai ficar a mesma coisa. Só que agora eu vou mexer na linha de baixo, tá? É claro, eu copiaria tudo e faria o resto. Só que eu já vou colocar o comando aqui que a gente vai fazer para que isso seja mais rápido, tá, pessoal? Porque senão esses exercícios são muito trabalhosos. E aí eu vou levar muito tempo fazendo aqui. Vai ficar uns vídeos muito grandes. Então vai ficar menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3. Tá? Com isso, eu vou ter o seguinte, ó. 0, menos 2, menos 2 e menos 2. E também vou mexer aqui na linha 4 com esse comando aqui, ó. A linha 4 vai ser menos 1 vezes a linha 1 mais a linha 4. Tá? Como é que a gente faz isso, né, pessoal? Só que de repente vocês não estão sabendo, não sei como é que escalona, não sabe de onde é que tá vindo isso. Bom, é assim, ó. A gente chama esse primeiro número aqui, ó, que ele vai ser o 1, de pivô. Depois, para zerar o 2, ó, eu quero zerar aqui, né? Porque escalonar é o quê? Eu vou tornar zero todos os elementos que estão aqui abaixo da diagonal, tá? Isso que é escalonar. Como é que eu vou tornar isso daqui zero? Bom, ó, vai ser menos 2 vezes a linha 1, ó, menos 2 vezes 1. É sempre menos o número que eu quero zerar, vezes a linha que está o pivô, né? Então, ó, a linha 2, que é essa linha aqui que eu quero zerar, esse 2, vai ser o quê? Ó? Menos 2, ó, o sinal contrário do número que eu quero zerar, vezes o pivô, que é o 1, que é a linha 1, mais a linha 2. Fazendo isso daí, eu vou encontrar aqueles valores ali que eu mostrei para vocês. Tá? É que eu não vou fazer passo a passo isso daqui, senão vai demorar muito tempo. Tá bom? É a mesma coisa para o 3. Ó. O 3 eu quero zerar, então vai ser ó, menos 3. Menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3. Ó, o 1 eu quero zerar, menos a linha que ele está, menos linha 4, né? Vezes, menos esse número que eu quero zerar, desculpa, menos 1, vezes a linha do pivô, linha 1. Então vai ficar menos L1 mais a linha que eu quero zerar. Tá? Bem, feito isso, eu vou encontrar
0, menos 2, menos 2 e 0. Tá? Agora, a gente vai usar o pivô como sendo o menos 2. Tá? O menos 2. Fazendo as transformações agora, eu vou encontrar... eu vou botar aqui as transformações que a gente vai fazer. Ó. Então, eu só vou botar a transformação e vou botar a matriz para ser mais rápido. Tá? Então, vai ser assim, ó. Linha 3 vai ser menos a linha 2 mais linha 3. Tá? Vou fazer também. Ó, eu vou botar as transformações que vocês vão fazendo aí, e aí vocês vão encontrar a matriz que eu encontrei, certo? Se por acaso ficar alguma dúvida nessa questão, eu tento fazer um outro vídeo que daí explicando passo a passo. Mas agora para esse, porque já está com 36 minutos o vídeo, então vai ficar muito grande, né? Então, vou fazer esse comando, vou fazer um outro comando aqui para a linha 4, que é menos a linha 3 mais linha 4, tá? E com isso, eu vou obter a seguinte matriz: 1, 1, 1, 2, 0, menos 2, menos 3, menos 1, 0, 0, 1 e menos 1, e 0, 0, 0, 2. Ou seja, ó, isso daqui vai ser a mesma coisa que x mais y mais z igual a 2. 0, então o x não vai ter menos 2y menos 3z igual a menos 1. Vou ter que z é igual a menos 1. E que essa última aqui, isso daqui a gente já sabe que isso aqui quer dizer um sistema impossível, né? 0x mais 0y mais 0z é igual a 2. Tá? A gente vai perceber então que isso daí vai representar uma contradição, já que o z não pode ser igual a dois valores diferentes ao mesmo tempo. Isso vai caracterizar um sistema impossível, né? Porque eu vou descobrir ele a partir dos outros números e aqui ele vai estar todo igual a zero aqui, digamos assim, todos os valores, não importa qual valor aqui, não vai dar. Essa parte aqui eu já tinha explicado aqui quando já dá um sistema assim, né, pessoal? Quando a gente escalona e já encontra algo desse tipo, tá? Com isso a afirmação 1 vai ser falsa, pois ainda que essa solução sirva as três primeiras equações, não vai servir para a última. Né? Para a última não vai adiantar, qualquer valor que a gente encontrar, a gente não vai conseguir encontrar esse valor. Então a afirmação 2 vai ser falsa porque não vai ter soluções para esse sistema. Né? E por fim a afirmação 3, aqui ó, só voltando lá, a afirmação 3 ela vai ser verdadeira, porque esse sistema ele é impossível, certo? Então a alternativa correta é somente a 3. Aqui eu não posso escrever. Bem, nessa daqui, a gente tem o seguinte, né? Que se a gente montar aqui o nosso sistema, a gente tem que 8 vezes R mais... Opa, desculpa, deixa eu apagar aqui. 8 vezes S, que é o sanduíche, mais 6 vezes R é igual a 110. E também é dito que o sanduíche é igual ao dobro do preço do refrigerante. Substituindo, então,
a segunda equação na primeira, eu vou ter que dizer 6R mais 6R é igual a 110. Com isso, eu acabo descobrindo que o preço do refrigerante é 5. Bom, como o preço do sanduíche é o dobro, então custa 10. Se a pessoa comprar um sanduíche mais um refrigerante, isso aqui é igual a 10 mais 5, que é 15. Então, nessa última questão, a gente vai ter que, para julgar essas afirmações, a gente vai ter que escalonar esse sistema, tá? Bem, montando ele aqui, eu até já fiz, ó, o sistema vai ficar dessa seguinte maneira, tá? E aí eu vou aplicar essas três transformações. Se vocês aplicarem aí para escalonar, transformações lineares, vocês vão chegar exatamente nesse sistema aqui que eu cheguei, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, x mais 2y menos 3z igual a 1. Tenho aqui menos 7y mais 10z é igual a b menos 3. E tenho que a mais 2 vezes z tem que ser igual a b menos 1. Tá? Nessa última equação, ela nos dá as condições de existência e da unicidade de soluções. Porque se o A ele for diferente de menos 2, então para qualquer valor de B, a gente vai ter uma única solução em Z. Né? O que isso quer dizer aqui? Ó? Que se o A não for menos 2, porque se for menos 2, isso daqui vai ser igual a zero. E aí não vai ter solução. Agora, se o Z for diferente de menos 2, o A, desculpa, então a gente vai ter uma única solução em Z, o que vai resultar em soluções únicas para as demais incógnitas, certo? E o sistema vai ser possível e determinado. Porém, se o A ele for... vamos aqui mesmo. Se o A for menos 2, para que haja soluções, o segundo membro dessa equação deve ser zero também, tá? Então aqui também tem que ser zero. Assim, caso de o A for menos 2 e B menos 1, se reduz a zero, Z igual a zero, tá? Que tem infinitas soluções para o Z, tornando o sistema possível e indeterminado. Porém, caso A seja menos 2 e B diferente de menos 1, teremos uma igualdade impossível, o que torna esse sistema impossível. Com isso, a gente vai ter que a afirmação 1 é falsa, pois o A igual a zero torna o sistema possível e determinado. Já a afirmação 2 é verdadeira, certo? Que a gente já sabe. E substituindo os valores de A e B e aplicando a solução às equações resultantes, obtemos sentenças verdadeiras, o que torna 0, 2 e 1 uma das soluções, né? Uma das infinitas soluções que esse sistema indeterminado tem. Por fim, a afirmação 3 é verdadeira, pois é a primeira conclusão a que chegamos assim que escalonamos o sistema. Certo? Então, tá aí, pessoal. Até os próximos vídeos.